Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A menina sussurrou, ela tem uma espinha igual à da mamãe, e o milionário entendeu, o destino revelou a terrível verdade. James Anderson era um homem cujo nome ecoava pelas torres de Manhattan como uma lenda viva. Aos 48 anos, este bilionário nova-iorquino havia construído um império colossal, combinando brilhantemente o mercado imobiliário com a alta tecnologia. Suas empresas dominavam o mercado, suas decisões eram escrutinadas e seus discursos inspiravam tanto quanto impressionavam. Sempre impecavelmente vestido, seu terno sob medida acentuava uma silhueta imponente, e seu olhar, muitas vezes frio e distante, nunca revelava suas falhas. Mas por trás dessa fachada de empresário invencível, escondia-se uma dor secreta, profunda e insondável. O misterioso desaparecimento de sua única filha, Emily. Já se passaram 6 longos anos desde que o mundo de James desabou. Emily, com apenas 2 anos na época, desaparecera sem deixar vestígios. Nem a polícia, nem os detetives particulares, nem mesmo a mídia, apesar de seus esforços incansáveis, conseguiram desvendar o mistério. Desde aquele dia fatídico, James vivia sozinho na grande casa vitoriana que herdara dos pais, um lugar onde cada objeto, cada fotografia, parecia carregar o peso do silêncio e da ausência. As noites se estendiam por períodos insuportáveis, e a solidão se tornou um muro que ele não conseguia transpor, mesmo cercado por toda a sua riqueza. Naquela noite, um vento fresco soprava pelas ruas de Nova York. James caminhava para casa tarde, com o rosto marcado pelas decisões do dia, quando recebeu um telefonema inesperado da polícia local. Uma menina de cerca de 6 anos havia sido encontrada vagando perto do Central Park, sozinha, sem identidade ou orientação. Ao entrar pela porta da casa grande, a menina parecia frágil e tímida. Vestida com um vestido simples e levemente sujo, ela segurava firmemente uma boneca de pano desbotada. Seus olhos grandes eram ao mesmo tempo curiosos e temerosos, buscando luz naquele mundo desconhecido. James, que não sentia tal emoção há anos, sentiu-se estranhamente tocado. Apesar da distância que construíra para se proteger, uma onda de ternura, uma paixão rara, o levou a oferecer-lhe refúgio por algumas horas. Deixou acomodar-se junto à lareira, preparando leite quente em silêncio enquanto seus pensamentos corriam a mil. A presença de Lily trouxe de volta memórias que ele pensava estarem enterradas nos recessos escuros de sua mente. O riso cristalino de Emily. Suas mãozinhas gordinhas agarradas às dele, seus olhos brilhantes cheios de inocência e confiança. Esse momento de estranha serenidade perturbou James. Por que essa criança sem passado se parecia tanto com aquela que ele havia perdido? Seria uma coincidência cruel ou o início de uma história muito mais complexa? Ao cair da noite, James sentou-se em frente a Lily, pronto para ouvir, entender e enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para ele. Sentado na ampla sala de estar com painéis escuros, de frente para a lareira onde uma chama fraca crepitava, James observava a menininha acariciar desajeitadamente a velha boneca de pano. Lily parecia absorta em seu próprio mundo, às vezes murmurando palavras incompreensíveis. Então, de repente, ela parou. Seus olhos claros ergueram-se lentamente em direção a James, e com uma intensidade perturbadora, ela encarou a boneca. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ela tem um botão como o da mãe. James estremeceu. O sussurro soou como um eco do passado. Intrigado, inclinou-se delicadamente em direção à boneca, observando-a atentamente. Um pequeno botão vermelho estava costurado na bochecha de tecido, desajeitado, mas distinto, exatamente onde sua falecida esposa, Sarah, sempre tivera uma marca de nascença, um detalhe que sempre haviam notado, mas nunca explicado. James prendeu a respiração. Seu coração, há muito entorpecido pela dor e pelo tempo, apertou-se violentamente. Como uma simples boneca poderia carregar um sinal tão familiar? Por que aquela garotinha desconhecida e tão próxima havia dito aquelas palavras? Seria puro acaso, uma coincidência insolente? Ou seria uma mensagem secreta do destino, uma chave para desvendar o mistério que o obcecara por tantos anos? Sua mente mergulhou abruptamente nas memórias sombrias dos últimos dias antes do caos. Sarah, normalmente cheia de vida, de repente começou a sofrer de doenças misteriosas. Consultas médicas, tratamentos, preocupações não correspondidas. Então, como se o tempo tivesse parado, Emily desapareceu. Uma noite sem estrelas, sem som, varrida pelo silêncio. Apesar dos esforços, a polícia nunca encontrou uma única pista. A busca terminou em um fracasso cruel.
deixando James sozinho para enfrentar seu desespero e raiva. O temido empresário se transformou em uma sombra fria, retraído em si mesmo, assombrado pelo vazio deixado por sua família. Mas esta noite, algo mudou. Determinado a entender, James se levantou de um salto, seus pensamentos fervilhando de energia renovada. Dirigiu-se ao escritório de Sarah, um cômodo que evitara durante anos, como se temesse encontrar ali muitas lembranças ou talvez muitas verdades. A porta rangeu quando ele a abriu, revelando um espaço mal iluminado, repleto de pilhas de arquivos, livros abertos e pertences pessoais. Seu olhar pousou em uma escrivaninha antiga com uma gaveta escondida. Cuidadosamente, James abriu a alça, revelando um caderno com capa de couro desgastada. Abriu e revelou páginas rabiscadas com uma caligrafia nervosa e apressada. As palavras de Sarah ganharam vida diante dos olhos dele. Ela relatou suas descobertas aterrorizantes. Alguém o seguia. Uma presença invisível e ameaçadora pronta para fazer qualquer coisa para silenciá-los. Ela descrevia uma organização secreta e poderosa ligada a um caso jurídico delicado que ela havia defendido recentemente. Cada frase revelava o medo crescente de Sarah, mas também sua determinação em proteger sua família, não importando o custo. James sentiu uma onda de emoção tomar conta dele, o terror de Sarah, sua coragem e a verdade que ele nunca ousara encarar. Ele fechou o diário delicadamente com o coração batendo forte, sabendo que aquela descoberta marcava o início de uma luta muito maior do que qualquer coisa que ele já conhecera. Na manhã seguinte, a luz cinzenta de um céu outonal filtrava-se pelas grandes janelas do loft de James em Nova York. Apesar do cansaço evidente em seu rosto, James estava determinado a seguir essa nova pista até o fim. Decidirá confiar Lily a um especialista, convencido de que aquela criança misteriosa continha respostas que ninguém ainda conseguia decifrar. Então, ele levou Lily à doutora Ellen Parker, uma psicóloga infantil renomada por sua expertise em traumas infantis complexos. Ellen recebeu a menina gentilmente, e seu consultório estava decorado com brinquedos e desenhos coloridos para criar um ambiente reconfortante. Desde o início, ele notou que Lily repetia repetidamente certos nomes e descrições de lugares que uma criança da sua idade não conheceria sem contato. Palavras como Rosewood de mansão e borboleta surgiam com frequência, como pistas lançadas no silêncio. Após várias sessões de escuta atenta, Ellen recorreu a um hipnoterapeuta especialista para tentar despertar memórias enterradas. Durante essas delicadas sessões, Lily, em estado alterado de consciência, descreveu com surpreendente precisão cenas que pareciam pertencer a outra época. Uma antiga mansão de pedra aninhada nos arredores da cidade, com janelas quebradas e persianas em ruínas. Uma mulher com uma distinta tatuagem de borboleta no ombro direito. Um quarto mal iluminado, contendo uma boneca idêntica àquela que Lily sempre carregava consigo. Essa revelação eletrizou James. Ele não hesitou um segundo, e junto com Ellen e Lily, alugou um helicóptero para voar até o local indicado. O voo sobre os arranha-céus e subúrbios oferecia um contraste impressionante com a mansão decrépita que os aguardava lá embaixo. Ali, o silêncio pesado e o ar empoeirado pareciam congelar o tempo. A mansão estava em ruínas, as portas rangiam e as paredes carregavam as cicatrizes de muitos anos de abandono. No entanto, cada canto parecia carregado de histórias enterradas. Vasculhando o interior, James e Ellen encontraram várias fotografias amareladas em um escritório escondido atrás de uma estante giratória. Para seu espanto, reconheceram Sarah sorridente e radiante, segurando uma menina que se parecia muito com Lily. Documentos cuidadosamente escondidos revelaram as conexões da mansão com um poderoso grupo criminoso envolvido em tráfico de influência e desaparecimentos forçados, finalmente confirmando suas piores suspeitas. Em um quarto empoeirado, Lily parou de repente diante de um espelho velho e rachado. Seu olhar se perdeu no próprio reflexo antes de sussurrar com a voz suave, mas cheia de emoção. "A mamãe está aqui." Aquele simples sussurro abalou James profundamente. Uma onda de esperança misturada com preocupação o invadiu. Talvez Sarah não estivesse morta como ele sempre acreditara. Estaria ela viva, escondida em algum lugar, protegida ou retida, pronta para ser encontrada? O silêncio que se seguiu foi carregado de promessas e ameaças. O passado não era mais um mistério selado, mas um enigma a ser resolvido, uma batalha a ser travada para salvar o que restava de sua família. Graças às evidências reunidas na mansão em ruínas, James sentiu pela primeira vez em muito tempo que a verdade finalmente poderia vir à tona. Esses documentos, fotos e pistas ligavam diretamente uma poderosa rede criminosa ao desaparecimento de sua família. Ele não podia mais permanecer passivo.
Sem perder tempo, James contatou as autoridades competentes, mas ciente de que as ramificações dessa rede eram vastas e profundamente enraizadas. Ele decidiu chamar um renomado investigador particular, Mark Reynolds. Mark era um homem na casa dos 40, com um olhar penetrante e fama de detetive. Acostumado a investigações delicadas, ele rapidamente compreendeu a abrangência do caso. Com sua equipe, mergulhou em uma investigação metódica, dissecando cada pista, rastreando cada figura obscura conectada à rede. As semanas seguintes foram difíceis. James observava cada acontecimento com uma mistura de esperança e ansiedade, pronto para encarar a verdade, fosse ela qual fosse. As revelações chegaram lentamente. Sarah não estava morta, como todos acreditavam. Ela havia tomado uma atitude extrema, fingindo a própria morte para escapar da ameaça que a ameaçava tanto a ela quanto à filha. Mas essa fuga teve consequências. Sarah havia sido capturada logo após seu desaparecimento. Para protegê-la, ela providenciou que Emily fosse separada dela e confiada a pessoas de confiança, na esperança de que ela crescesse a salvo desse perigo. Lily, aquela criança errante e silenciosa, era ninguém menos que Emily, vítima de amnésia traumática causada pela violência e pelas dificuldades que havia enfrentado. No entanto, no fundo de sua mente ela guardava traços, memórias fragmentadas, impressões vívidas porém confusas. O vínculo com sua mãe, com aquela família desfeita, permanecia gravado em seu subconsciente, como um fio invisível que as conectava apesar da distância e do tempo. Mark compartilhou essas descobertas com James, enfatizando a fragilidade da memória de Lily e a necessidade de uma abordagem gentil e paciente para trazê-la de volta a si mesma. James entendeu então que a luta deles estava apenas começando. Eles precisavam encontrar Sarah, proteger Emily e pôr fim a essa rede criminosa de uma vez por todas. Essa percepção transformou James. O empresário impassível deu lugar a um pai pronto para tudo, um homem repleto de uma determinação renovada, determinado a reparar o que o destino havia destruído. Após meses de pesquisas exaustivas e batalhas judiciais acirradas, o trabalho árduo de James e Mark finalmente valeu a pena. Um dia, em uma operação discreta, mas perfeitamente orquestrada, as autoridades descobriram um local secreto, uma espécie de prisão clandestina escondida fora da cidade, onde Sarah estava sendo mantida em cativeiro. James correu para o local com o coração disparado e as mãos trêmulas. Quando viu Sarah pela primeira vez depois de tantos anos, prendeu a respiração. Lá estava ela, viva mas emaciada, com os olhos carregados do cansaço de uma longa provação, mas também da chama inextinguível da esperança. O reencontro de Sarah e Lily foi um momento de intensidade avassaladora. Lily, a garotinha de coração frágil, estava finalmente pronta para destrancar a porta de suas memórias enterradas. Segurando a mãe nos braços, ela gradualmente recuperou sua memória, suas emoções, sua verdadeira identidade. Lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, misturadas à alegria, ao alívio e à dor dos anos perdidos. James, testemunhando essa cena, compreendeu que aquele pequeno botão costurado na boneca nunca fora um simples detalhe. Era um fio tênue, uma mensagem de esperança que Sarah deixará para a filha, prova de que, apesar da separação, o amor e a memória poderiam sobreviver às provações mais sombrias. Mas o caminho para a cura seria longo. A família, destroçada pela dor, agora precisava se reconstruir. James, que havia conhecido a solidão e o desespero, encontrou nova força neste reencontro. Com essa experiência em mente, ele decidiu usar sua riqueza e influência para uma causa maior. Combater as redes criminosas responsáveis por tantas tragédias e oferecer ajuda a famílias destruídas pelo destino. Ele criou uma fundação dedicada à proteção de crianças vítimas e ao combate ao tráfico de pessoas. Lily, agora Emily novamente, redescobriu gradualmente a alegria e o espírito despreocupado da infância. Uma nova luz brilhou nos olhos do milionário, antes gélidos. A luz de um homem transformado cujo destino, embora cruel, abrirá caminho para uma missão mais nobre: proteger aqueles que amava e defender a justiça.